Fala galera, aqui é o João. Então, muitas pessoas ainda no ano de 2025, né, no cenário atual, ainda perguntam se estudar realmente vale a pena. Ah, com o advento da IA, com a internet, com as redes sociais bombando, será que não é melhor empreender? Aí tem todo o lance da questão de ser CLT ou não, e os estudos vão ficando cada vez mais para lá, assim. Mas o grande ponto de estudar é que ele é o melhor investimento que você pode fazer na sua vida, definitivamente. E aqui eu quero listar, tipo, uns 10 motivos que eu separei que eu acho que eles são muito interessantes, né? Pra você pensar sobre eles quando você pensar em não estudar ou não quiser estudar. E, enfim, se você está começando essa trajetória, ou se você já estuda e muitas vezes não para para refletir sobre isso, beleza? Meu nome é João Pedro, eu sou enfermeiro e faço medicina, né, na ESC, estudo na ESC aqui em Brasília, é uma faculdade pública que eu lutei muito para passar, e nesse canal aqui eu falo sobre reflexões da vida, falo sobre estudos, falo sobre rotina, falo sobre tudo que é relacionado a gente ter uma transformação na nossa trajetória, para a gente chegar no nosso grande objetivo, beleza? Então, aqui vão 10 motivos para a gente, né, tá entendendo do porquê o estudo é o nosso melhor investimento. Antes disso, não esquece de curtir, de comentar e de se inscrever aqui no canal, e de me acompanhar aí, que eu tô fazendo uma série de vídeos diários até o Enem. E até depois do Enem também, mas é uma série de vídeos diários em que eu comento algumas reflexões que eu tenho e tudo mais, beleza? Eu tô olhando aqui pelo meu computador, e eu acho que a primeira coisa que o estudo faz com você é que ele amplia as suas oportunidades. Sabe, quando você estuda, você consegue enxergar portas e oportunidades que muitas pessoas que estão ali só vivendo não conseguem. E muitas vezes é o fato de você ter estudado alguma coisa que te dá uma oportunidade de realmente mudar a trajetória da sua família, mudar a sua trajetória profissional, mudar realmente a sua vida, porque você estudou antes. Então, por exemplo, eu penso muito na questão do inglês. Muitas vezes você não conseguiria aquele emprego, ou você não consegue determinado cargo justamente porque o seu inglês não é bom, entendeu? Ou você não conseguiria um determinado cliente porque o seu inglês não é bom. Tem um vídeo até de um rapaz aqui do YouTube, que ele ficou muito famoso, né? Que ele edita vídeos e daí, pô, se ele não tivesse um inglês bom, será que ele teria conseguido aproveitar essa oportunidade de ter um cliente lá fora para ganhar em dólar? Talvez não, entendeu? E o grande ponto também aqui, pensando mais pro público do meu canal, é você fazer uma faculdade. Cara, vocês não têm noção do quanto uma faculdade abre portas. Aí, todo mundo vai falar várias coisas. Ah, mas faculdade não define ninguém. Ah, mas faculdade hoje em dia todo mundo faz. Ah, mas tem uma esquina. Ah, mas diploma todo mundo consegue. Gente, cara, se fala isso é porque fez alguma coisa na própria trajetória que errou, entendeu? Não necessariamente porque o negócio é ruim, entendeu? Ah, mas medicina tá saturada. Ah, mas não sei o quê. É sempre assim. Mas não, só quem já, tipo, eu já sou enfermeiro, né? Só eu sei as oportunidades que eu já consegui aproveitar por causa do diploma de enfermeiro, entendeu? E assim, uma série de outras coisas que eu ainda quero falar nesse vídeo. Então, o grande ponto é esse, amplia oportunidades. O segundo é que ele transforma sua realidade financeira, né? O fato de você estudar mais te dá mais valor no mercado, entendeu? Se você é uma figura muito especializada, você vai conseguir realmente cobrar mais ali pelo seu serviço. E assim, é muito diferente de uma pessoa que não tem título nenhum, não tem conquista nenhuma, não tem experiência nenhuma ali pelos estudos, pela capacitação e tudo mais, de uma pessoa que tem muito, entendeu? O valor que só o fato dos títulos existirem ali, né, os títulos de estudo existirem ali já transforma essa pessoa a nível de valor totalmente diferente, entendeu? Uma pessoa que não tem ou uma pessoa que tem. Então essa realidade financeira tipo, você, em 4 anos você era uma pessoa que muitas vezes não sabia de nada sobre determinado tema, e 4 anos você é um profissional sobre aquele assunto. Então, teoricamente, você consegue sim cobrar mais caro pela sua hora e tudo mais. Então, transformar a realidade financeira é você passar num bom concurso, entendeu? E você estudar para passar no concurso, cara, você passa, você terá para sempre aquele salário que está determinado ali no seu concurso. Ainda tem as bonificações, ainda tem as coisas para serem melhoradas, entendeu? Ah, é um cargo ali que você quer passar em uma empresa específica, você precisa de uma capacitação. Então, é isso que você tem que correr atrás. Uma vez que você consegue, por meio do estudo, chegar em um local maior, lógico, sua remuneração tende a ser maior. E você tem que fazer isso do jeito certo também, né? Tipo, não vale a pena você virar um especialista em, sei lá, em molas de colchão e tudo mais, entendeu? Talvez não tenha tanta demanda para isso. Enfim, não sei. Mas o grande ponto é isso, você se especializar e estudar para você realmente conseguir transformar o seu potencial, o seu estudo, sua capacitação em dinheiro. Fortalece sua autoestima. Então, uma pessoa que ela é bem estudada, uma pessoa que ela tem uma boa memória, uma pessoa que consegue conversar sobre as coisas, ela tem uma autoestima melhor, ela consegue conversar melhor, ela consegue desenrolar melhor ali uma conversa com uma pessoa que ela nunca viu, ela se olha no espelho e, pô, vê que é capaz, porque ela, pô, se realmente
se dedica no processo de estudo e transforma a mente dela. Uma pessoa que tem a mente transformada pelo estudo, ela fala diferente, ela se comporta diferente, ela fica mais bonita, assim, fica mais atraente para as pessoas, porque é muito interessante você ver uma pessoa que sabe do que está falando, entendeu? Não é uma pessoa que fica inventando coisa ou que fica só imitando outras pessoas. Não, é uma pessoa que realmente estudou para estar ali, tem as próprias opiniões dela, tem o ponto de vista dela sobre as coisas, e isso muda tudo, entendeu? Então, o terceiro ponto é esse da autoestima. O quarto ponto que eu gostaria de trazer aqui gera uma liberdade. Pô, você estudar gera uma liberdade à medida que você pode escolher, você não depende da sorte para as coisas acontecerem, entendeu? Você não tem essa parada do se der certo, você meio que cria o caminho. À medida que você vai estudando, você vai criando seu caminho, entendeu? Então, por exemplo, eu penso muito na trajetória que a gente está trilhando para o Enem. Dentro dos estudantes que eu acompanho, a gente não fica no e se a prova for desse jeito, e se, não, a gente realmente trilha uma preparação em que nada externo vai atrapalhar o nosso resultado. É esse o ponto da mentoria, entendeu? Você realmente trilhar ali um processo de estudo em que você vai se preparar para tudo, é nesse sentido. Então, essa liberdade que você tem de, cara, aconteça o que acontecer, eu vou dar meu melhor, aconteça o que acontecer, eu vou conseguir entregar aquilo que eu tô me dedicando aqui, só vem pelo meio do estudo ali verdadeiro, entendeu? Tinha a ignorância, pô, uma pessoa que estava começando a estudar agora no começo do ano, uma pessoa que está agora, que nesse meio tempo ela não parou, não estudou errado, não levou com a barriga, cara, é uma pessoa totalmente diferente, entendeu? Uma pessoa que entra no primeiro ano de medicina, não sabe nada, e uma pessoa que sai no final, o que diferenciou ela? O tempo que ela teve nesses 6 anos de estudo, entendeu? Então é uma pessoa que está totalmente fora da ignorância agora. Então, esse afastar da ignorância é exatamente esse período de transformação mental, de conhecimento, de comportamento, de experiência que a gente tem ao longo do tempo, que afasta a ignorância da gente, afasta a gente da burrice, entendeu? Melhora a sua comunicação, né? Como eu falei, uma pessoa que lê muito, uma pessoa que escreve muito, ela teoricamente vai falar melhor, não tem jeito, entendeu? Ela vai usar outras palavras, ela vai conseguir se expressar melhor. Lógico que isso também é um treino, mas o estudo, ele contempla isso. Pessoas que são muito bem estudadas, muito bem letradas, elas falam muito bem, sabe? É meio que inerente, assim. Lógico, tem como falar melhor. E, assim, até para você falar melhor, até para você se comunicar melhor, você tem que estudar, entendeu? Então, para tudo, você tem que ir atrás do estudo. Você cria disciplina, cria resiliência, porque, poxa, é o 7º ponto esse. Estudar, de certa forma, não é algo muito prazeroso. É algo que é muito atual, inclusive. O nosso sistema nervoso, o nosso cérebro, ele foi criado realmente para sobreviver, para acumular energia, para fazer muitas outras coisas, não para ficar sentado numa cadeira lendo, entendeu? Ele foi feito exatamente para sobreviver e acumular e reproduzir. Foi para isso que a gente se desenvolveu até hoje. E quando você fica ali na cadeira, você cria uma resiliência, né? Pô, tem que ler uma coisa que é difícil, uma coisa que é complicada e tudo mais. Você cria uma resiliência, que você cria disciplina, e isso você leva pro resto da vida. Uma pessoa que estuda muito é uma pessoa que, teoricamente, consegue aumentar mais processos e consegue chegar em locais melhores também. Então, ela consegue treinar melhor. Por quê? Porque num processo de treino, você sente muita dor. Mas você já sente, de certa forma, uma dor porque você estuda muito. Então, você consegue compensar uma coisa ali com a outra, juntar, e você consegue lidar melhor com isso, entendeu? Então, cria disciplina e resiliência. O estudo, esse é o 8º ponto, ele te conecta com pessoas que pensam grande. Pô, uma pessoa que, cara, só quem já passou por um processo de transformação assim, de, cara, eu preciso estudar, e depois voltou ali pra conversar com seus amigos, viu que nenhum queria saber de estudar e tudo mais, viu o quanto é ruim isso, entendeu? Então, quando você tá num ambiente que as pessoas por si só já estudam, você estuda mais, as pessoas por si só falam ali sobre negócios e tudo mais, você também começa a pensar em negócios diferentes. Então, essas pessoas que pensam grande, essas pessoas vão ser, muitas vezes, conectadas ali por meio do estudo. Então, o estudo é a ponte até elas, entendeu? O estudo é a ponte até um ambiente em que você vai realmente se transformar em uma pessoa melhor. Vai conseguir realmente estar com pessoas que pensam melhor, que têm melhores hábitos de vida, que teoricamente vão ter uma melhor condição financeira no futuro, enfim, etc e tal. São mais felizes, entendeu? São essas pessoas, e muitas vezes a gente é conectado a elas por conta do estudo. Então, pô, pensa no contexto da faculdade de medicina. Pô, quem tá ali são os melhores entre os melhores, teoricamente, né? Então, para você se conectar até eles, você precisa passar pelo processo até chegar lá, entendeu? Então, esse é o ponto, né? Te conecta com pessoas que pensam grande. O 9º ponto é, prepara você para o futuro. Cara, a gente tá num processo de transformação que tá acontecendo no mundo todo, que é com o advento da IA, e as transformações que estão acontecendo, né, ali da inteligência artificial principalmente, mas da comunicação, da internet e tudo mais. E, cara, se você não estudar sobre isso, o que vai ser de você? Entendeu? Como é que vai ser o nosso futuro daqui 5 anos? Porque, por exemplo, no ano que eu passei em medicina, o ChatGPT tava nascendo, assim. Hoje em dia já faz parte de muitas outras coisas da vida das pessoas, entendeu? Deixa eu só fechar
Minha janela aqui, rápida. Pô, se você não tá estudando sobre isso, se você não tá estudando sobre comunicação, se você não tá estudando sobre business, muitas vezes a gente tá aqui no contexto da preparação pro Enem, né? Se você não tá estudando pro seu sonho, pra passar no Enem logo e já resolver sua vida logo, o que você tá fazendo da vida? Entendeu? Como é que você vai estar preparado ali para o futuro, em que as coisas serão muito mais automatizadas, todo mundo já vai estar sabendo de muitas outras coisas, e você não pode ficar para trás, você tem que construir boas habilidades, entendeu? Se você não estuda agora, se você não se prepara agora, como é que você vai estar lá? Entendeu? Então isso não faz sentido, e é por isso que esse é um nono ponto, sim, pensando no estudo para o Enem, ou no estudo para o Enem não, no estudo para a vida, assim. Por que estudar é o melhor investimento que a gente tem na nossa vida? Por conta disso também. E a 10ª coisa, e não menos importante, na verdade muito importante, tal qual as outras, né? Tais como as outras aí que eu trouxe, todos esses pontos são muito importantes. Cara, estudar é um ato de amor próprio. Você só estuda se você se ama, e se você se prioriza, se você pensa em você, e se você pensa na sua família. Uma vez que você não estuda, uma vez que você procrastina, uma vez que você prefere ficar olhando TikTok, prefere ficar olhando Instagram, prefere ficar olhando vídeo no YouTube, prefere ficar olhando vlogs, do que sentar e estudar, sentar e aprender, em se capacitar, cara, você está tendo, na verdade, você está se odiando, entendeu? De certa forma, você está se odiando. Se odiando. Você precisa se amar ao ponto de você saber que você muitas vezes não vai conseguir fazer aquilo que você queria fazer no momento, porque você tem que estudar. Você tem que se amar ao ponto de você negar ir numa festa, porque você, teoricamente, tem que estudar amanhã cedo, entendeu? Você tem que se amar a esse ponto de se colocar em uma situação desconfortável, que muitas vezes é chata, estudar um conteúdo que é ruim, porque, cara, você tá plantando pro seu futuro, entendeu? Então, se você se ama, você estuda. Se você se ama, você se prepara. Se você se ama, você investe no seu estudo, você contrata uma boa plataforma, você contrata um mentor, você faz alguma coisa para estudar melhor, você pega bons materiais, você assiste bons vídeos, você estuda a maior parte do seu dia, você descansa ali de certa forma proporcional para conseguir estudar mais. Se você se ama, você faz isso. Essa é a verdade, beleza? Então, cara, essa é a verdade, entendeu? Esse é o encerramento que eu tenho pra hoje, assim, estudar o maior investimento que você pode fazer na sua vida. Não perca tempo, não vacile, não troque, porque o futuro tá aí e o tempo vai passar de qualquer jeito. E como é que você quer que esse tempo passe pra você, entendeu? Essa é uma ideia que, cara, eu gostaria muito... Assim, eu sempre pensei muito bem nos estudos, meus pais sempre falaram muito pra mim, só que eu gostaria muito de ter visto um vídeo desse na minha época, assim, quando eu tava começando, né? E durante a minha preparação também. Porque, assim, agora que eu gravei foi muito bom pra mim. Imagina pra uma pessoa que muitas vezes nunca pensou em nada disso, né? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Deixa um comentário aí falando o que vocês acharam, se fez sentido ou não, enfim. Valeu. Até a próxima. Até amanhã. Valeu.